Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação sobre a teoria de bandas. E hoje entraremos em um universo microscópico dentro dos metais para descobrir como eles funcionam e quais são as físicas e químicas aplicadas por trás deles. Venha comigo nesse pequeno documentário. Antes de tudo, vamos falar sobre o que são bandas de energia. Bom, basicamente, elas são um conjunto dos níveis de energia que os elétrons contidos em um sólido podem possuir. Nas bandas, nós podemos encontrar os orbitais ligantes e os orbitais antiligantes. São eles que formam as bandas. Basicamente, os orbitais ligantes permitem uma alta concentração de carga eletrônica na região entre os núcleos, enquanto o orbital antiligante mostra uma diminuição de densidade de carga na região. Em um átomo isolado, os elétrons existem em níveis de energia descontínuos. Em um grande número de átomos, eles encontram-se ligados, muito próximos uns dos outros, formando assim uma espécie de rede de energia. Tais elétrons, eles são influenciados por determinado número de núcleos adjacentes, tornando assim seus níveis de energia em bandas de energia permitidas. Esta aproximação aos níveis de energia nos sólidos é muitas vezes conhecida por teoria das bandas e, segundo ela, cada banda representa um grande número de estados quânticos permitidos e entre elas as proibidas. Os elétrons de valência dos átomos originam uma banda chamada banda de valência do sólido. Esta é a banda que possui maior energia, a banda que possui elétrons de valência. Com o objetivo de se movimentar através do sólido, os elétrons precisam passar de um estado quântico para o outro. Então, os elétrons eles não podem mudar para um novo estado quântico da mesma banda se a banda de valência se encontra totalmente preenchida. Para que ocorra a passagem de corrente elétrica, é necessário que os elétrons se encontrem numa banda não completa. E esta banda é chamada de banda de condução, uma banda que não está completa por elétrons em sua camada de valência. Um condutor metálico é um condutor eletrônico com uma resistência que cresce quando a temperatura aumenta. Os metais são bons condutores de corrente elétrica, não só porque a banda de valência e a banda de condução se encontram semi-preenchidas, mas também porque a banda de condução se sobrepõe à banda de valência. Na maior parte dos casos, um condutor metálico tem resistência muito menor do que um semicondutor, mas é a dependência da resistência em relação à temperatura que diferencia os dois tipos de condutores, e não a magnitude da condutividade. Temos também o caso dos isolantes. No caso dos isolantes, nós podemos definir eles por não ter condução de corrente elétrica. Mas isso não é totalmente verdade, porque o que eles têm na verdade é um espaço grande entre uma banda e a outra. E esse espaço, essa larga faixa que os elétrons não conseguem passar, é chamado de band gap. Os elétrons não conseguem passar para os outros orbitais porque eles não têm energia suficiente para passar. Mas a partir do momento que você vai adicionando na de valência, chega um momento que até mesmo o maior isolante acaba perdendo acaba se tornando um semicondutor, porque a energia foi suficiente para chegar na camada de condução. Assim como foi visto nos condutores, a qual as bandas se sobrepõem, nos semicondutores o que acontece na verdade é que tem esse espaço dos isolantes, porém em escala bem menor. Nos semicondutores nós possuímos uma band gap menor, 1000 vezes menor, ou 100 vezes menor, ou 10 vezes menor que nos isolantes, permitindo assim a passagem de energia de corrente elétrica adicionando-se ou diminuindo-se a resistência do material.
E como a gente também consegue controlar essa condutividade deles, a resistência e tal, a gente acaba conseguindo fazer com que eles sejam muito utilizados na construção de eletrônicos, pois dispositivos semicondutores eles podem ser usados para controlar o fluxo de corrente elétrica em um sistema, por exemplo, só aumentando ou diminuindo essa resistência. Para quem não sabe, o diodo é um componente eletrônico a qual permite a passagem elétrica em somente um sentido. E o diodo também é conhecido como LED, vocês sabiam disso? E para explicar o funcionamento de um diodo, a gente pode fazer uma analogia bem simples. É só imaginar que o diodo é uma válvula e um cano a qual permite que a água flua em apenas um sentido. O diodo ele é uma espécie de semicondutor e ele pode atuar convertendo a tensão alternada em contínua. Bom, como já explicamos e comentamos sobre os diodos e sua relação com a engenharia, vamos usá-los aqui como exemplo de semicondutor. Bom, existem os diodos do tipo N, que são basicamente semicondutores com átomos doadores de elétrons, e os tipo P, que são os semicondutores de átomos receptores de elétrons. E nos diodos nós temos basicamente uma junção de P e N, onde na região P nós temos o anodo e na região N nós temos o catodo.